Aqui. Beleza. Galera, é o seguinte. Boa noite a todos. Queria dar as boas-vindas à galera da comunidade aí da nova abertura, tá? Hoje é a nossa aula de fibrilação atrial no pronto-socorro. Rapaz, pensa num tema que dá um trabalho, dá uma trabalheira grande, tá? E aí é o seguinte. Hoje é a parte mais focada em fibrilações atriais instáveis. Aquelas fibrilações atriais que a gente precisa cardioverter. O que é que você faz em cada etapa? É um foco mais agudo e com instabilidade, o de hoje. Na próxima aula, que vai ser a parte 2, vai ser a parte mais estável e mais puxada para FA crônica, tá? Que também aparece muito no pronto-socorro como um achado incidental, tá certo? Aparece demais isso daí no pronto-socorro da gente como um achado incidental, tá? Então, vamos lá. Pega papel, pega caneta, se organiza, tá? Vai ser bem intenso hoje. Quero que vocês foquem ao máximo, então chat tem que ser frenético daquele jeito, tá? Vamos embora. Apertem os cintos, olhem para o slide e vamos nessa. Galera, como foi que eu separei a nossa aula hoje de fibrilação atrial? Primeiro, falar algumas informações sobre a fibrilação atrial, mostrar alguns ECGs para vocês, como é que vem a clínica desse paciente e qual a decisão terapêutica que a gente vai ter nesse primeiro momento. Né? Falando um pouco das cardioversões, quando a gente precisa fazer. E depois da cardioversão, o que é que a gente faz para esse paciente, tá certo? Então é bem básico. Na próxima aula a gente vai ver controle de ritmo, um pouco mais detalhado, controle de frequência, um pouco mais sobre anticoagulação. Aqui eu vou falar rápido de anticoagulação. Próxima aula vai ter mais anticoagulação, vai ter mais causas, mais outras coisas puxadas mais para FA mais crônica aí. Aquela FA que a gente pega direto no pronto-socorro, que a gente nem sabe que o paciente tem, às vezes nem o próprio paciente sabe que ele tem, mas isso acontece, tá certo? Olha o Isaac aí, tranquilo Isaac, vamos embora, começamos agora. Ó, então vamos lá. Galera, vamos só relembrar rapidão sobre o traçado do QRS. Nós temos aqui a anatomia do QRS, na verdade. Essa anatomia do QRS, ela prediz a atividade do coração. Então a gente tem aqui a atividade atrial, basicamente, né? Onda P, que é a despolarização do átrio, segmento PR, que é essa pausa que existe entre o final da onda P e o início do QRS, que é a pausa que é dada no nó sinusal, no nó atrioventricular, tá certo? O atraso no nó atrioventricular. Ok. O resto da atividade é a atividade ventricular. Então, daqui para frente, a gente fala mais de atividade ventricular. Daqui para trás, a gente fala mais de atividade atrial. Ou seja, o que é que a gente vai analisar para saber se o paciente tem fibrilação atrial ou não? A gente vai analisar a atividade atrial, que é tudo que está entre os QRS, né? E depois da onda P. Entre os QRS e depois da onda P. Depois da onda T, desculpa. Você tem o QRS aqui, P, o QRS, onda T, P, QRS, onda T. Então, tudo que está aqui entre os QRS e depois da onda P é atividade atrial, tá certo? Basicamente isso. Então, tudo que está por aqui. Então, a gente vai analisar tudo que aparece nesse intervalo para a gente definir se é fibrilação atrial ou não, tá? Tranquilidade. Vamos lá. Com relação a alguns conceitos, a gente tem que lembrar o seguinte. A fibrilação atrial, ela é o principal ritmo que aparece na emergência falando de arritmia. A APL, o principal ritmo qual é? É ritmo sinusal, né, que é a taquicardia sinusal, do ponto de vista, digamos assim, entre aspas, mais expressivo. E, falando em arritmia, a principal arritmia é a fibrilação atrial. PL, o que é uma fibrilação atrial? Nada mais é do que um ritmo atrial desordenado, certo? Se é um ritmo atrial desordenado, você pode ter um ritmo que não é regular. Na verdade, a gente tem um ritmo irregular. Ou seja, o ritmo tende a não ser regular por conta dessa atividade desordenada. Essa condução variável aí. Ok. E é um ritmo ruim. Por quê? Imagine o seguinte. Se você tem um átrio que não bate bem, que não consegue bater efetivamente, o sangue ele fica meio que parado lá dentro, né? Olha pra mim. Ó. Imagine que você tem um átrio que tá aqui parado, certo? O coração ele não bate. O átrio ele fica assim, ó, fibrilando.
Então o sangue ele fica meio estabilizado nessa região. Ou seja, predispõe à formação de trombos, né? Estase é uma das coisas que proporciona trombo lá na tríade de Virchow. Então a estase sanguínea da fibrilação atrial acaba fazendo turbilhonamento, essas coisas, e predispondo a trombo. E por que isso é um problema? Porque esse trombo, uma vez que ele é formado, ele pode embolizar, subir e fazer um AVC isquêmico. Isso é a coisa mais comum que existe. Pode ter certeza. Quem trabalha em emergência, quem trabalha em sala vermelha, provavelmente já pegou um paciente com fibrilação atrial que embolizou e fez um AVC. A minha avó fez ela teve o terceiro AVC agora. Ela já tinha tido 2 AVCs e o terceiro agora foi uma fibrilação atrial que embolizou, ninguém sabia nem que ela tinha, não anticoagulava. E aí fez uma transformação hemorrágica discreta, né? Mas ela acabou ficando bem debilitada dessa história dessa fibrilação. Então veja, eu acho também que todo mundo conhece alguém que teve um AVC, né? Eu já vi alguém ter um AVC e que provavelmente esse AVC foi da fibrilação atrial. Estatisticamente extremamente relevante esse tempo. Beleza. Uma vez que tu entendeu isso que eu te falei, na prática, como é que a gente sabe que é fibrilação atrial? Na prática a gente sabe assim. Você olha o eletro, eu vou mostrar já já, mas você vai ver que o eletro ele não tem uma onda P nítida. Não é aquela onda P bem delimitada, que você olha assim, eita, tem onda P, tem um QRS aqui e tem uma onda T. Não existe essa onda P bem delimitada. Ou existe uma onda serrilhada entre os QRS, né? Você tem um QRS aqui, onda T, mais um serrilhado assim, um QRS, enfim. Mas você não consegue delimitar bem essa onda P, sabe? E esse serrilhado, que não é tão delimitado assim, essa atividade atrial eletricamente discreta, que a gente diz, é uma atividade elétrica que não é tão expressiva, ela às vezes pode até se confundir com uma linha reta. Porque esse serrilhado fino, às vezes, você não consegue captar. Então, por exemplo, se você tem um paciente que tem um ritmo irregular, sem onda P bem definida, a priori, ritmo irregular sem onda P, até que se prove o contrário, é fibrilação atrial, de uma maneira muito geral, tá certo, galera? De uma maneira muito geral, tá? Ritmo irregular sem onda P, a priori, é fibrilação atrial. PL, dá uns exemplos aí de fibrilação atrial pra gente. Darei pra vocês. Deixa eu tirar minha carinha do slide aqui. Vamos lá. Vamos olhar esse slide aqui. Esse eletro que está na sua frente. Esse eletro que está na sua frente é um eletro de um paciente que você solicitou esse eletro e você vai começar a analisar esse eletro. Primeiro passo da análise do eletro é a identificação. Beleza, você já olhou e viu que o eletro é do seu paciente mesmo. Meu Deus, esse mouse tá horroroso. Então, identificação já foi. Depois você vai olhar a milimetragem do eletro, que é essa torrezinha aqui, né? Torrezinha aqui. Ou seja, a torre tem 10 quadradinhos, tá certo? 10 milivolt. E a velocidade que tem que ser 25. Então, a torre e a velocidade. Depois que você viu a identificação, viu a torre e viu a velocidade, você vai analisar o eletro. Quando você olha o D2 longo, vamos logo partir para ele. Você vê que é um paciente que tem um ritmo, que a distância entre os QRS, ela não é regular. Olha só, onde é que você consegue perceber mais aqui que não é regular? Aqui, ó. Todo mundo consegue perceber que essa distância é bem menor que essa. E a distância desse QRS para esse é bem maior. Aqui já ficou pequeno de novo. Então você tem um ritmo irregular. Concorda comigo? De uma maneira geral, você vai dizer concordo, PL. Então nós temos o ritmo irregular. O ritmo tem onda P? Não. O que a gente consegue ver aqui, por exemplo, vamos lá. A gente tem uma onda atrial aqui que a gente não consegue identificar se é onda P ou não. Mas tem um QRS e onda T. Aqui já veio um QRS que a gente não identificou a atividade atrial direito. Ok. Veio onda T, QRS, sem onda P de novo, e você segue o paciente sem onda P. Aqui parece que apareceu um onda P. Vocês estão vendo aqui, ó, um onda P, mas em seguida já nem tem mais. Aqui tem onda P, né? Aqui já não tem mais nada. Aqui esse intervalo já aumentou mais. Parece que tem um serrilhado fino. Esse intervalo já é menor, ou seja, um ritmo irregular sem onda P. Isso é uma fibrilação atrial. Eu pergunto para vocês no chat, todo mundo consegue entender esse conceito, sim ou não? Se você entende, digite sim, por favor. Digite sim no chat se você consegue entender esse conceito. Se para você é tranquilo. Beleza.
Milena aí, Guilherme, já falou, né? Blanc. José Roberto. E aí? E aí, Roberto, como é que você tá? É o famoso Zé. Ó, vamos embora. Deixa eu aparecer de novo. Apareci. Vamos lá. Beleza, PL mostra outro exemplo. Aqui está outro exemplo. Quando você vê aqui, novamente, primeiro passo do eletro, identificação. Viu, identificou, o eletro é do seu paciente, data, horário, tudo certinho. Vê a torre, vê a milimetragem, né, 10 milímetros por milivolt, e a velocidade. Ou seja, o papel está na velocidade correta, a torre está no tamanho correto e é do seu paciente. Quando você vê novamente aqui, o que é que você vê nesse eletro aqui? Você vê um paciente que tem um ritmo irregular, por quê? A distância entre esses dois QRS é bem menor do que a desses dois. Essa distância é maior do que a do próximo QRS, que é menor do que a do próximo. Enfim, então assim, as distâncias elas são muito irregulares a olho nu, tá? O que é que você pode fazer se você ficar em dúvida? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um papel, certo? Ó, você vai pegar um papel, deixa eu desenhar aqui. Você pega um papel e cola aqui e marca 3 QRS, certo? Marca esse, marca esse, marca esse. Depois você pega o papel e caminha para esse outro QRS. Então esse papelzinho que você marcou nele, os 3 QRS, você vai caminhar esse papel. Quando você caminhar esse papel daqui até aqui, você vai ver que o novo papel, ele vai ficar posicionado aqui, né? Tal. Só que as marcações dos QRS vão ficar diferentes, entendeu? Não vai cair em cima. Então, você caminhar com o papel através do D2 longo é a melhor maneira de você descobrir se o ritmo é regular ou não. Por que eu estou falando isso? Porque se você pega um FA de alta resposta, essa FA de alta resposta, que é aquela FA que tem uma frequência alta, 130, 140, ela de olho nu, ela passa despercebido, essa irregularidade. Se você consegue, a princípio, pegar esse papel e comparar esses QRS, aí fica mais tranquilo. Beleza, galera? Então, volta para o slide. E vamos pro próximo. Vamos lá. Olha essa atividade atrial aqui. Então, primeiro, você olhou a identificação do paciente, é do seu paciente. Olhou aqui a velocidade do eletro, tá vendo? 25 milímetros por segundo. E o tamanho, milimetragem, 10 milímetros por milivolt. Ok, agora a gente começa a analisar. Aqui, claramente, você tem um padrão serrilhado e um ritmo irregular, ou seja, essa distância entre esses dois QRS é bem maior do que a desse, que também é bem maior do que a desse, aqui já aumenta mais. Então você vê que é um ritmo irregular sem onda P, com ritmo serrilhado. Isso é uma fibrilação atrial. A princípio eu acredito que todo mundo consegue identificar bem. E existe uma coisa muito importante na fibrilação atrial, que é o seguinte, você tem que saber essa resposta ventricular. O que é isso, PL? É o seguinte, quando você olha uma fibrilação atrial dessa daqui, um ritmo irregular sem onda P, qual é a frequência cardíaca dessa fibrilação atrial? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 vezes 6. Vamos lá, 14 vezes 6. Por causa do D2 longo. Então dá quanto? Dá 84, né? Acho que é. 80... Meu Deus, esse pincel tá horroroso hoje. Dá 84. Então, 84 de frequência cardíaca. Pergunto para vocês no chat. 84 de frequência cardíaca é uma frequência alta ou baixa? 84 de frequência cardíaca é uma frequência alta ou baixa? Baixa, né? Te pergunto. Uma frequência cardíaca alta ou baixa? Normal. É frequência normal. Exatamente. É uma frequência normal. Ou seja, é uma frequência que não é alta a ponto de causar instabilidade. PL, o que seria uma frequência alta a ponto de causar instabilidade? Isso é uma coisa que a gente vai ver agora, porque esse é o principal ponto da aula, tá? Vamos lá. A gente deu uma olhadinha nesses eletros, ok. Clinicamente falando, por que é que essa fibrilação atrial ela é tão prevalente? Porque você vê que é um paciente que tem esse ritmo, por exemplo, e é um paciente que não vai ter maiores repercussões do ponto de vista cardiovascular. Por quê? Porque ele vai ter uma resposta ventricular boa, ele tem um QRS que não é largo, não tem aberrâncias, gera débito cardíaco. Então 90% desses pacientes que têm fibrilação atrial são assintomáticos. Quando tem alguma coisa, tem palpitação. Ou seja, o principal sintoma da fibrilação atrial é a palpitação. Certo? Por isso que a maior parte desses pacientes vem com uma FA crônica. Tá? Beleza. Mas
esse é o spoiler da próxima aula. O que a gente tem que se lembrar agora é que no pronto-socorro aparece muito 3 coisas. 2 principais, mas são 3. Principalmente libação alcoólica, né? Paciente que bebe muito e para no pronto-socorro, ou paciente que usa algum tipo de droga ilícita. Então, álcool e droga são 2 pontos que causam muito fibrilação atrial aguda, com instabilidade. Ou seja, o cara jovem, né? Às vezes excesso de cafeína, tomou termogênico, às vezes tomou aquela birita lá na festa, usou algum tipo de droga ilícita, né? Cheirou cocaína, enfim, usou êxtase, alguma coisa assim, algum estimulante, e caiu em fibrilação atrial. Isso acontece, já peguei várias vezes no pronto-socorro. Taquicardia supraventricular, enfim. E aí isso acontece. Uma vez que isso acontece, a gente tem que lembrar o seguinte. Vamos lá. Quando você tem uma fibrilação atrial, a gente tem que pensar o quê? Poxa, essa arritmia ela pode causar instabilidade hemodinâmica no paciente. Pode sim. Principalmente se você tem um FA de alta resposta ventricular, que é um FA de 150 batimentos por minuto. PL, presta atenção. O que seria rebaixamento, ou o que seria instabilidade hemodinâmica? Seria sinal de baixo débito. Seria um rebaixamento de consciência, uma pressão baixa. Paciente que, por conta da pressão baixa, por conta do baixo débito, acaba tendo uma perfusão de coronariana e fazendo isquemia, fazendo dor torácica típica, fazendo dispneia, sinais de choque, por exemplo, o cara tá com tempo de enchimento capilar alto lá, extremidade gelada, roxa, parece livedo e tal. Então, assim, se você tem um paciente desse, que está com sinais de instabilidade, aqui eu vou até dar um foco com vocês. Quando a gente fala de fibrilação atrial, existe o conceito de cardioversão elétrica sincronizada, que é o que você faz para dar um choque quando o paciente ele tem um tipo de instabilidade. Mas tomem cuidado, porque o que eu vejo muito na prática é a gente cardioverter sem a instabilidade derivada daquela fibrilação atrial. Então a principal pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte, ó, preste atenção. Vamos lá. Você tem um paciente que tem um ataque à arritmia e essa taquiarritmia ela está causando instabilidade, você acha, ou o paciente que, sei lá, tem um FA lá e tem instabilidade. A priori, o que é que o ACLS diz? Que tu tem que fazer a cardioversão elétrica sincronizada. Mas uma pergunta que você tem que se fazer sempre é: aquela instabilidade hemodinâmica, ela é consequência da fibrilação atrial ou tem outras causas por trás? Porque eu vejo muito a galera chegar e chocar uma fibrilação atrial de longa data, que às vezes não era nem a causa da instabilidade, entende? Então isso daqui a gente tem que ficar ligado. O que é diferente quando a gente fala, por exemplo, de taquicardia supraventricular. Taquicardia supraventricular vem com aquela alta resposta, 190, 200, 180, o paciente tem muito sintoma, palpitação, enfim. E aí, esse tipo de paciente, você consegue delimitar bem quando começou, como é que foi. Mas o paciente da fibrilação atrial crônica, que descompensa para uma sepse, para uma hipovolemia, para um sangramento, para uma infecção, para uma dor, para uma febre, para uma resposta adrenérgica alta, e ele chega no teu pronto-socorro, a tua cabeça tem que rodar pro seguinte. Presta atenção. Esse paciente, ele tem a fibrilação atrial, mas é ela que está causando a instabilidade? Ou essa instabilidade é secundária? Galera, eu preciso que todos vocês cheguem no chat aí e me respondam se entenderam isso. Por quê? Porque isso é extremamente importante. A fibrilação atrial, ela é causa ou ela é secundária? Entende? Aquela resposta, ela é causa ou ela é secundária? Beleza. E aí, uma vez que tu entendeu isso daqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar buscar coisas que podem descompensar aquela fibrilação atrial, que podem aumentar a resposta dela, que podem fazer com aquela fibrilação atrial, fazer com que aquela fibrilação aumente a frequência, mas não seja a causa da instabilidade. Por exemplo, um frio intenso, dor, febre, paciente que descompensou dos hormônios tireoidianos aí fazendo tirotoxicose, paciente fazendo uso de cronotrópicos positivos, tá? Choque séptico, qualquer tipo de choque, né, com exceção do choque derivado lá do ritmo. Hipovolemia, então, são coisas secundárias, tá certo? Então aqui a gente ataca as causas da instabilidade. Mas beleza, vamos supor que a gente não tem isso. Vamos supor que a gente tem um FA realmente de alta resposta com a frequência cardíaca lá acima de 150
e com algum sinal de instabilidade, que seriam esses sinais que eu já te falei aqui, ó. Rebaixamento de consciência, hipotensão, dor torácica, dispneia, algum sinal de choque, tempo de enchimento capilar alto, extremidades frias, cianóticas, livedo. Então tudo isso é importante. Você tem o FA de alta resposta? Tem. E tem instabilidade? Tem. Você vai proceder à cardioversão elétrica sincronizada, de preferência, tá? Chocar o paciente. Ou, quiçá, você vai fazer a cardioversão química em alguns outros casos que eu vou citar. Galera, até aqui alguma dúvida? Se você não tem dúvida, digita assim, não, no chat, para eu saber que você não tem dúvida. Eu preciso que vocês estejam comigo agora, porque agora vai começar a parte chata da aula. Chata não, a parte mais intensa, tá? Digita aí. Você tem alguma dúvida? Se não tem, digite não, por favor. Preciso saber que você está comigo. Roriz, deu certo lá o Flumazenil, né, filho, no plantão. É isso aí. Vamos embora. Ó. Ok. PL. O que é que seria uma fibrilação de alta resposta, PL? Olhe para o slide. Olhe que eu vou te mostrar. Preste atenção. Claramente nós temos um paciente aqui, que se a gente for dar o zoom, é um ritmo irregular sem onda P. Tá vendo? Irregular sem onda P. Mas a frequência cardíaca desse paciente é enorme. Vamos contar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 vezes 6 dá quanto? 9 vezes 6 dá 54, né? Dá 120 com 54. Dá 174 de frequência aqui. 1, 7, 4. Essa é a frequência do paciente. Pergunto no chat. Uma frequência de 174 é alta ou baixa? Alta ou baixa? O Isaac já disse aí, Isaac é ligeiro de conta, viu? Tem que respeitar. Então essa galera da anestesia gosta de conta, viu? Alta, é alta. Então, aí é isso que eu tô te dizendo. Essa fibrilação atrial, ela causa instabilidade, entendeu? Então, nesse caso, você vai cardioverter eletricamente o paciente. Diferente de outras fibrilações, diferente de outras respostas ventriculares. Outro exemplo. Olha só aqui. Esse paciente também tem uma resposta ventricular alta. Um ritmo irregular sem onda P. Só eu dar um zoom aqui que vocês vão ver, ó. Olha o ritmo como é irregular e não tem onda P. Então, se você for contar, aqui, o que acontece? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 dá 7 vezes 7, 42, 30 e... Eita, 27, deu pau. 7 vezes 6 dá quanto, galera? 42, né? Com 120, 162. É isso? É. Então, aqui é 162. Meu Deus, que pincel horroroso. Aqui é 162, certo? E aí também uma resposta ventricular alta, tá? Beleza? Então, galera, o que é que a gente vai fazer nesses casos aqui? Então, são casos em que a gente vai proceder à cardioversão elétrica sincronizada em fibrilação atrial de alta resposta ventricular e instabilidade hemodinâmica. Ponto. Cardioversão elétrica sincronizada. Agora a gente vai para o suprassumo da aula. A aula começa agora. Respire fundo. Olha, eu vou até tomar um gole d'água, viu? A aula começa agora. Desculpa ser sincero, mas bora lá. Ó. Beleza, então você viu que é FA de alta resposta junto com instabilidade você vai cardioverter o cara. Agora eu vou te dar o bizu da cardioversão. Vamos lá. Primeiro, são 5 passos para você organizar uma cardioversão elétrica sincronizada num paciente com fibrilação atrial, tá certo? O primeiro passo é você orientar o paciente e a equipe. Não adianta você chegar do nada e decidir, ninguém entende porra nenhuma que você está fazendo, então você precisa explicar. Explique para a equipe e para o paciente. Como é que você vai fazer isso? Você vai dizer, fulano, oi, meu nome é Pedro e eu sou o médico. A gente tá vendo que o senhor tá com arritmia e essa arritmia tá fazendo mal pro senhor. A gente precisa tirar essa arritmia do coração e deixar o coração batendo normal, porque senão o senhor pode ter uma parada cardíaca. Então a gente vai fazer isso agora para ajudar o senhor.
ele não vai se recusar, entende? Por quê? Porque você já disse que se você não fizer isso, você vai acabar prejudicando o paciente, ele pode morrer por conta da parada cardíaca. Então sempre façam isso, ó, dica de comunicação. Sempre que você for falar uma coisa pro paciente que você quer que ele faça, você fala o que você quer que ele faça e você já emenda com o seguinte: se o senhor não fizer isso, vai acontecer tal coisa e vai acontecer isso com o senhor. Tipo assim, ó, a gente vai ter que fazer a cardioversão. Se a gente não fizer essa cardioversão, o senhor pode ter uma parada e morrer daqui a talvez alguns poucos minutos. Claro que ele vai querer a cardioversão, né? Então, você orienta ele vai ser super colaborativo. A equipe de enfermagem precisa saber que você vai fazer a cardioversão. Uma vez que você falou com todo mundo, você vai começar o procedimento agora. Vamos lá, eu vou explicar cada ponto desse aqui, tá certo? Cada ponto, então precisa que você preste atenção. Primeiro, orientou o paciente. Depois, número 2, fazer uma dose de anticoagulante endovenoso ou subcutâneo. Se for endovenoso, vai ter que ser heparina não fracionada, tá certo, galera? Se for subcutâneo, pode ser a não fracionada ou a enoxa. Tanto faz, tá certo? Tanto faz. Ok. Depois você vai fazer uma certa analgesia, que eu também vou explicar como faz. Separar o ambu, que eu também vou explicar como faz. E pegar o desfibrilador, que também vou explicar como faz. Então, orientou o paciente, fez a dose de anticoagulante, preparou a analgesia, preparou a parte do oxigênio, ambu e tal, pegou o desfibrilador e organizou, e agora você vai chocar. Ponto. Vamos pro PAT. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida até agora. Até agora não. Então vamos embora. Voltei pro slide. PL. Eu já organizei o procedimento. Ah, eita, esse pontinho não é pra ter aqui não, viu? PL, eu já organizei o procedimento. Eu vou fazer uma dose de anticoagulante EV agora. Vai, por quê? Porque é fibrilação atrial. Veja, em outras arritmias, você não precisa fazer... Em outras arritmias, você não precisa fazer... Foi mal o grito, porque minha cachorra tá aperreando aqui. Ó, em outras arritmias, você não precisa fazer a dose de anticoagulante oral, tá certo? Ou oral não, venoso ou subcutâneo. Como é fibrilação ou flutter, você não sabe mais ou menos o tempo determinado, você precisa fazer. Existem duas formas de fazer isso. Vamos lá. A primeira é heparina não fracionada, endovenosa, e a segunda é enoxaparina subcutânea, tá? Ok. Como é que você vai fazer essa enoxaparina venosa? Lembre-se que a enoxaparina venosa, ela é uma enoxaparina que tem 5.000 unidades por ml. Já a enoxaparina subcutânea é assim, ó. Eu vou mostrar para vocês, mas é assim, ó. A enoxaparina subcutânea, ela tem 5.000 em 0,25. Ou seja, se você for fazer subcutânea, você vai fazer 2 ampolas subcutâneas, tá certo? Para totalizar 10.000. Se você for fazer endovenosa, você vai ter que fazer 2 ml. Por quê? Porque a dose é uma dose de 10.000 unidades, tá? 10.000 unidades. Ou se você for fazer enoxaparina, você vai fazer 1 mg por quilo. Supor, o cara tem 80 quilos. Se o cara tem 80 quilos, você vai fazer 80 mg subcutâneo em dose única. Beleza? Depois que você fez isso, é que você vai proceder o procedimento. Proceder o procedimento é demais, né? É que você vai fazer o procedimento continuar. Fez a orientação ao paciente, fez a dose de anticoagulante, vamos para a terceira etapa, que é a analgesia. Galera, vocês entenderam a história do anticoagulante, sim ou não? Se entenderam, digita assim aí. Por favor, para eu saber que vocês estão comigo. Vamos lá. Entendeu, né? Orientou o paciente. Tem alguma vantagem uma sobre a outra? Não, tanto faz. A questão é o seguinte, Isaac. O que é ideal? Pode também. Pode, José Roberto. Pode. Eu vou explicar já. Deixa eu falar logo com o Isaac aqui. Rapidão. Isaac, não existe uma vantagem sobre a outra, tá? Não existe. O que existe é, primeiro, disponibilidade local. E segundo, eficácia. Assim, tempo de eficácia, né? A venosa, ela é mais rápida do que a outra. Mas isso é plausibilidade biológica, tá? Na prática não tem tanta diferença assim. Tanto é que as diretrizes colocam você fazer um ou outro. O que é que vai determinar isso? Principalmente a função renal do paciente, se você tem a função renal. Se você tem um paciente que tem um clearance baixo,
30, menor do que 30, 15, você vai preferir a não fracionada. Se não, você vai preferir o que está mais disponível. O que é que eu gosto de fazer? Eu já pego, como eu vou chocar o paciente logo, eu prefiro anticoagular ele endovenoso, sabe? Porque o subcutâneo demora um pouco mais. Mas desfecho não tem tanta diferença assim na cardioversão. Pelo menos até onde eu vi, tá? Então ele coloca como sendo uma das duas etapas. Ou uma das duas opções. José Roberto, enoxaparina ou HNF pode ser subcutâneo? Pode, José Roberto. Deixa eu botar o slide aqui, rapidão. Cadê? Aqui. Vamos lá. Ó. Essa é a enoxaparina, tá? Subcutânea. Vem numa seringuinha assim, ó. Tem de 20, de 40, de 60, de 80 e de 100 miligramas, tá? Aqui é a anoxa subcutânea, José. Ó, Zé Roberto. Ela é pequenininha, ampolinha, tá vendo, ó? Você aspira ela, quebra, aspira e coloca no subcutâneo. Ela é 5.000 em 0,25 ml, ou seja, tem que ser duas ampolinhas dessa aqui. Uma de cada lado da nádega, ou da nádega não, da barriga. E ok. Lembrar que essa abordagem é uma abordagem somente para fibrilação atrial. Não precisa anticoagular outros ritmos não, antes de cardioverter, tá certo? Só AFA. Beleza. Esse é o segundo passo e aí tu fez. Cardioverteu, ou fez a anticoagulação. Beleza, vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é a pseudoanalgesia. Aí aqui tem gente que já é mais familiarizado, tem gente que é menos. Eu vou te explicar detalhadamente como é que você vai fazer isso. Bibliograficamente, você pode fazer doses de fentanil em torno de 1 a 1,5 micrograma por quilo, tá certo? É uma opção, tá? É uma dose baixa de fentanil. Quem é mais acostumado a usar fentanil sabe que isso é uma dose baixa, tá? Tanto é que eu dou duas opções para meus alunos. Ou você faz 1 micrograma quilo, ou você faz 100 microgramas direto se o cara for mais pesadinho, que dá a mesma coisa que 2 ml. Eu vou mostrar a ampula, tá certo? Calma. E aí, o fentanil, ele tem um tempo de... Ei, presta atenção! O fentanil, ele tem um tempo de ação um pouco maior do que os outros sedativos, com exceção do midazolam. Então, o que é que acontece? Primeiro, você vai fazer o fentanil, certo? Depois, você vai fazer o sedativo, o hipnótico, que pode ser etomidato, propofol ou midazolam. Se você for fazer o midazolam, você pode fazer junto. Faz o fentanil, depois faz o midazolam. Se for fazer etomidato ou propofol, você vai fazer o fentanil primeiro, depois faz o etomidato ou propofol, cerca de 2 minutos depois do fentanil. Beleza? E as doses, elas variam bibliograficamente. Vamos lá. Do ponto de vista de analgesia, a gente vai fazer conta, eu vou te mostrar. Sedação, pode fazer etomidato 10mg, certo? Que é a mesma coisa que metade da ampola, tá? Eu vou te mostrar a ampola. Propofol, 30 a 50mg, também vai depender da formulação. Também vou te mostrar a ampola. E o midazolam também, certo? 3 a 5mg em bolos, lento, os três. Beleza, um seguido do outro. PL, o fentanil como é? É assim, ó. O fentanil, ele é uma medicação que tem 50 microgramas por ml. Então, se você quer 1 micrograma por quilo, aqui é analgesia, tá, pessoal? Não é sedação, não. É analgesia. Se você quer 1 micrograma por ml, ou 1 micrograma por quilo, o paciente tem 80 quilos, tá? Você vai usar 80 microgramas. Se tem 50 microgramas por ml, se você quiser 80, você tem que pegar 1,6, certo? ml, certo? Entendi, PL. Mas eu te disse o seguinte, que tu tem duas abordagens. Ou tu usa 1 micrograma por quilo, certo? 1 micrograma por quilo. Ou tu pode usar também 100 microgramas, se tu achar mais fácil. Que dá a mesma coisa que 2 ml. Lembrar, galera, que se você me perguntar, PL, o que é que você prefere? Eu prefiro usar 1 micrograma por quilo. Por mais que seja mais chato, a gente adequa ao peso. Para não ficar esse automatismo de, não, é sempre 100 microgramas. Porque 100 microgramas para um cara de 100 quilos é uma coisa. Para uma idosa de 40 quilos é outro. Para uma pessoa jovem, mais desnutrida de 40 quilos é outro. Entende? E aí você acaba que essa automatização das doses, que eu vejo a galera fazer, ela não é boa, tá? Então vamos fechar assim, 1 micrograma quilo. Ponto. Tá. Beleza. 1 micrograma quilo já foi. Aí eu faço o fentanil, PL, e vou fazer a sedação, né? Exatamente, meu amigo. A sedação vai ser assim, ó. Você vai fazer ou 10mg de etomidato, ou 30 a 50mg de propofol, ou 3 a 5mg de midazolam.
Lembrando que se você fizer etomidato ou propofol, esses dois tem que ser feitos 2 minutos depois do fentanil, por conta do tempo de ação, do pico de ação. Ou midazolam. Vamos olhar as ampolas? Aqui Isaac já está familiarizado. Isaac é residente de anestésio, então ele manja dessas paradas. Isaac, perdoem os meros mortais. Tenho que mostrar as ampolas para nós, assim como eu tenho que relembrar essas concentrações. Pra gente que não trabalha todo dia com isso, não é tão medular. Então vamos lá. Galera, presta atenção. Eu vou até me tirar da tela aqui para você olhar. Ó, o que é que a gente tem aqui? Propofol 1%. Lembre-se que presta atenção, toda medicação 1% é uma medicação que tem 10 mg por ml, certo? 10 mg por ml. Isso quer dizer que se você vai fazer 30 a 50 mg de propofol, você vai fazer 3 a 5 ml de propofol. Beleza? Beleza. Tranquilo. Outra coisa outra medicação é o etomidato. O etomidato tem 20 mg na ampola inteira e a ampola inteira tem 10 ml, certo? Então você vai fazer metade da ampola. Se você quer 10 mg, você vai pegar 5 ml de etomidato. Beleza? Beleza. Já estou te ensinando essa parada aqui. Ok. PL, midazolam, dormonide, dormium, sei lá, midazolam. Midazolam é o seguinte. Tem ampola de 3 ml e tem ampola de 10 ml que tem a mesma concentração, que é 5 mg por ml, certo? E tem a ampola de 5 ml, que é uma ampola que tem a concentração de 1 mg por ml. Aí, PL, isso é muito chato. Eu também concordo. Só que eu tenho que te dizer o que é que acontece. Então, se tu tiver com a ampola de 3 ml ou a de 10 ml, tu vai pegar quanto? Lembra? Pode pegar 1 ml aqui, ó. É 3 a 5 mg. Tu pega 1 ml dela, que dá 5 mg, né? Não é verdade? Opa. Ó, aí tu pega 1 ml dela, que dá 5 mg. Se tu tivesse com a ampola de 5 ml, tu ia pegar as 5 ml da ampola. Por quê? Porque ela é 1 mg por ml. Galera, eu pergunto para vocês, cedoanalgesia, todos entenderam sim ou não? Todos entenderam sim ou não? Pergunto para vocês, se você entendeu, digite sim, por favor, para que eu passe para a próxima etapa. Então, etapa 1. Eu vou escrever no chat. Etapa 1. Orientar. Certo? Ui, peraí. Etapa 1. Orientar. Leia no chat. Etapa 2. Anticoagular. Etapa 3. Cedoanalgesiar. Certo? E nós vamos para a etapa 4. Que é... Isaac disse, o midazolam tem a ampola verde, que é 1 mg por ml, que é aquela de 5 ml, e tem a ampola azul, que é 3 mg por ml. 3 mg. Ô Isaac, eu acho que é 5, não é não? 5 mg por ml. A ampola azul. 5, exatamente. Boa, sabia dessa não. Aí tá certo, viu? Aprendendo, vivendo e aprendendo com a galera que sabe aí. Vamos embora. Vocês são fantásticos. Galera da comunidade é demais. Todo dia eu aprendo com vocês. Vocês não têm noção. Conversando no privado, enfim, no grupo. Aprendo muito. Mas vamos lá. Ó. Beleza. Aqui entendeu? Entendeu, PL. Bora pro próximo. Vamos montar o ambu, que é a quarta etapa. Montar o ambu e botar o paciente no oxigênio. Pelo amor de Deus. O paciente tá respirando ainda. Então não faça isso, não. Não bote o paciente no ambu e fique apertando essa bolsa, não. Porque o coitado do paciente já tá sufocando. Aí tu ainda bota pressão no coitado, aí você vai montar um ambu, tá certo? Como é que você vai montar um ambu? Essa máscara vem destacada do ambu. Então você vai colocar essa máscara aqui, vai abrir essa válvula. Tá vendo que tem uma válvula aqui? Essa válvula tem que estar aberta, tá certo? Porque senão você não ventila direito o paciente se ele parar. Vai conectar essa bolsa aqui na ponta, nesse buraco maior, e conecta essa fonte de oxigênio aqui, nessa ponta aqui, mais fina. E essa ponta verde vai na fonte de O2. Lembrar que tudo que... vou dar uma dica para você. Você que trabalha em UPA, você que trabalha em hospital mais antigo, você que trabalha em pronto-socorro, tudo que é verde é oxigênio. Tudo que é amarelo é ar comprimido, tudo que é cinza é vácuo. Certo?
Pra você... Eita, não tem um nome. Tudo bem, mas tudo que é verde é oxigênio. Tudo que é amarelo é ar comprimido. Tudo que é cinza é vácuo. Lá nas tubulações. É padrão, tá certo? Beleza. Montou o teu ambu, abriu essa válvula. Tô falando isso que eu já passei vergonha, viu? Viu? Ó, abriu essa válvula, testou o ambu, conectou todinho, bota lá no paciente, mas para ele, entre aspas, pré-oxigenar, lógico que você não vai pré-oxigenar para uma intubação, mas você coloca ele no oxigênio, porque se ele parar depois da cardioversão, você já tá com oxigênio lá. Esse é o quarto passo. Preparou o ambu, tá certo? E montou todinho na fonte de O2. E vamos para o quinto passo, que é o passo da cardioversão. Vamos lá. Galera, respire fundo agora, que a gente vai fazer a parte do choque agora, beleza? Vamos lá. Ó, como essa cardioversão PL? É o seguinte, quando se fala de FA ou flutter, isso difere. Flutter a gente vai ver um pouquinho depois, tá? Eu achei muita coisa para hoje, mas vamos lá. Preparou tudo, né? Esse é o quinto passo. Você vai ligar o aparelho, tá? Vai colocar a carga que você quer. A carga inicial para a FA é mais ou menos 100 a 120 joules. Depois você vai apertar o botão sincronizar e vai checar se está sincronizado ou não. Uma vez que tu checou se está sincronizado, destaca as pás, tá certo? Lá, as pazinhas dele. Aplica gel nas pás e posiciona no tórax fazendo pressão. Dá carga e choca. Não tem mistério, certo? Lembrar disso daqui, tem que sincronizar, galera. Tem que dar na ponta do QRS. Isso aí quem decide é o aparelho. Por isso que às vezes ele demora um pouco para chocar quando você aperta. Ok. Para FA são 3 choques que a gente indica fazer. O primeiro de 120, sincronizado. Se não der certo, faz um segundo de 200, sincronizado. Se não der certo, faz um terceiro de 200, sincronizado. Certo? Ok. Isso é para desfibriladores bifásicos. Se for monofásico, é 120, 200, 300 e para por aí, tá certo? Beleza. Aqui é bifásico, aqui é monofásico. Tá. Uma dica que até bibliograficamente isso pode ser feito é o seguinte. Se você fez o primeiro choque e o choque... Ei, presta atenção. Ó, se você fez o primeiro choque, o choque não funcionou, o que é que você pode fazer? Pode fazer uma dose de antiarrítmico ali antes do segundo choque. Esse antiarrítmico pode ser uma lidocaína, pode ser uma amiodarona, pode ser um sulfato de magnésio, pode. O que é que eu acho mais fácil? O sulfato de magnésio, tá? Ó, como é que você vai fazer o sulfato de magnésio? Você deu o primeiro choque lá, sincronizado, não deu certo. Aí você vai lembrar da aula do PL. Aí você vai pegar o sulfato de magnésio e vai fazer uma dose de 2 gramas lá no paciente. Que se for o sulfato de magnésio 50%, você vai utilizar 4 ml dele. Porque nesses 4 ml tem 2 gramas. Você faz ali em 10, 15, 20 minutos, tá? E aí depois de fazer esse sulfato de magnésio em 20 minutos, você vai tentar o segundo choque e o terceiro. Agora uma dica. Ó, sempre que você aumentar a carga do aparelho, aperte o botão sincronizar de novo e cheque se está sincronizado. Porque grande parte dos aparelhos, quando você choca, ele desativa o botão de sincronizar. Entendeu? Então você botou a carga, sincronizou, bota no paciente. Chocou o paciente. Eita, não deu certo, PL, vou aumentar a carga. Aumenta a carga, sincroniza de novo. Por quê? Não é porque você sincronizou uma vez que vai ficar sempre sincronizado. Beleza? Então a dica que eu te dou. Veja aqui um aparelho clássico aí, tem em todo canto esse aparelho da Extramed. Vamos lá. Então tá aqui um aparelhozinho, tá? Aqui é para você ver milimetragem de ECG, padrão do traçado, aqui é para imprimir. Aqui é para fazer pressão não invasiva, aqui é para ele não alarmar. Então esse aqui, veja que é um bifásico, tá aqui, choque bifásico, tá vendo? Se é bifásico, você só vai usar 120, 200, 200, ok? Aqui não tem 120, mas você pode utilizar 100, 200, 200, não tem problema não, tá? Você vai pegar, assim que você ligar o aparelho, tá, ele vai estar aqui desligado, aí você vai ligar, já vai botar ele aqui no 100, certo? Depois que você botar no 100, você aperta o botão sincronizar, tá? Depois que você apertar o botão sincronizar, você vai colocar o gel, cola as pás no paciente, carga e choque. Não tem muito o que fazer. Galera,
Vamos lá, de novo. O aparelho vai estar desligado aqui, certo? Você vai ligar, rodar a aleta até o 100. Rodou até o 100, vai aparecer aqui 100 joules de carga, certo? Depois você vem aqui e aperta sincronizar. O aparelho vai sincronizar. Depois você vai tirar essas pás aqui, passa o gel nas pás, cola no paciente, faz pressão, dá carga e aplica o choque, certo? Galera, se você entendeu, digite OK. PL, essa sedação, qual o nível de consciência do paciente? Como assim, José? Não entendi. Se tu quer saber se essa sedação vai chumbar muito cara, é isso? Se essa foi a pergunta, não, vai chumbar não. 30 mg, 40 mg de propofol não chega a apagar o cara não, certo? Por exemplo, se o cara for muito leve, 30 mg, se o cara for 70, 80 kg, 40. Se o cara for mais pesadinho, 50 mg. Porque eu já peguei um paciente usuário de droga, 1 ml, mas 1 ml é pouco mesmo. 1 ml é pouco, principalmente porque o efeito é rápido. E aí você faz 30 a 50 mg, que dá do Propofol 1%, que é o mais comum, dá 3 a 5 ml, tá? A dose de intubação é mais ou menos 1 mg por quilo, ou um pouco mais. Então você pega ali 1 ml para cada 10 kg de peso. Propofol. Se o cara tem 100 kg, 80 kg, 8 ml, 10 ml para intubação. Para você sedar o paciente, metade dessa dose, um pouco menos da metade, beleza? 1 ml de midazolam, na verdade. Eu tive que fazer 3 ml. Aí depende de cada paciente, né? Você vai fazendo e vai sentindo ali. Mas isso que você fez é totalmente correto. Faz uma dose menor e vai vendo ali. O paciente não cedeu, faz uma nova dose. Pode fazer uma dose até um pouco maior ali. 50% maior, 30% maior. E aí quando ele der uma aliviada, você choca. Entendeu? Beleza? Matias disse, isso tudo para paciente com FA instável. Perfeito, Matias. Tanto se for aguda quanto crônica. Vamos lá. Matias, FA com instabilidade, mas tem que ser FA de alta resposta, tá certo? FA em que a frequência cardíaca ela tem que ser maior que 150, 160. Aí sim, essa FA com essa instabilidade, aí você choca. Fora disso, não. Matias, se for DPLC, e aí antes de sedar, deixa ele com saturação 88, 92, idealmente. Mas se não conseguir... o DPLC é o seguinte. O DPLC você só inicia um oxigênio ali abaixo de 88%, tá certo? E tolera hipercapnia para ele por conta desse oxigênio que tem que ficar pelo menos 88% aí. Se ele não conseguir ficar no 88%, você vai ter que fazer assim mesmo. Por quê? Porque pode acontecer da causa da instabilidade está sendo a fibrilação atrial, né? E paciente com DPLC tem muito fibrilação atrial, tem muito também, por exemplo, taquicardia atrial multifocal, né? Tem muito isso. Beleza. Vamos voltar para a aula. Uma vez que você entendeu isso daqui, vamos ver outro desfibrilador. Isso é outro exemplo, tá certo? Vamos lá. Lembrar que bifásico é melhor que monofásico, tá certo, galera? Aí vamos lá. Tá aqui. É simples. Ele tá desligado. Tu vai rodar essa aleta até o 100. Ele vai carregar. Tu vai sincronizar aqui. Tira as pás. Coloca gel. Coloca no paciente. Lembrar que a pá tem posição, tá certo? Ó, tem a posiçãozinha aqui. Tem a posiçãozinha. Coloca no paciente. Dá carga e choca. Nada mais do que isso. Beleza? Tranquilidade. Ok. Vai me dizer, PL, entendi. Agora. A pergunta é. E se eu... Aí tá você pensando agora. E se eu quiser fazer a cardioversão química? Por quê? Os protocolos, eles falam o seguinte. Que existe a possibilidade de você fazer a cardioversão química com a amiodarona se você não tá seguro com a cardioversão elétrica. Tipo assim, eu não me sinto seguro com isso. Não tenho como fazer. É viável fazer a cardioversão química? Você só tem que saber que ela é menos eficaz e que ela demora mais. Ponto. Eu não aconselho optar sempre por isso, entendeu? É tipo assim, um resgate. Ou então você tentou chocar várias vezes o paciente e não deu certo. E você acha que aquele ritmo é o que está causando aquele problema do paciente. Então você vai ter que recorrer à cardioversão química com a amiodarona. E eu vou te ensinar nessa aula como é que você vai fazer. Respire fundo e solte, que esse é o nosso último tópico para a gente acabar, tá? Vamos lá.
Galera, prestem atenção. Olha o slide. Como é, PL, como é que eu faço a cardioversão química com amiodarona? Lembrar que todas essas fontes aqui dessa cardioversão química eu tirei daqui, ó, do ESC, tá? Especificamente do ano de 2020, da diretriz de fibrilação atrial. Quem quiser, é só falar comigo no privado que eu mando a diretriz na íntegra, tá? É grande. Mas eu tirei tudo de lá. Beleza. Você vai fazer a cardioversão com amiodarona, tá? É boa porque não precisa de ser analgesia. Se você não tem tanto tato com isso, você achar que se o paciente fizer aquela analgesia, ele vai apagar, você vai perder o drive, vai ter que entubar, PCR, você pode fazer isso. Lembrar que demora muito e é menos eficaz. Beleza. Aqui é a ampola de amiodarona para vocês. A nossa amiga amiodarona, que tem praticamente a mesma concentração em todas as ampolas. Ela é uma ampola de 150 mg em 3 ml. Tá certo? 150 mg em 3 ml. Beleza? E aí, isso é super importante para você lembrar da dose. De acordo com o ESC, né, que é a Sociedade Europeia de Cardiologia, a gente vai fazer duas etapas. O ataque e a manutenção, que eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso agora. Respire e preste atenção. O ataque, a gente vai fazer assim. Você vai pegar um paciente que tem, sei lá, 70 quilos. A dose bibliográfica é 5 a 7 mg por quilo, tá? Ou seja, se um paciente tem 70 quilos, você vai fazer entre 350 e 490 ml, ou miligrama, em 60 a 120 minutos. Esse é o ataque. Então, na prática, se um paciente tem 70 quilos, 350 mg dá mais do que 3 ampolas. Concorda? Ou mais do que 2 ampolas. Mais do que 2 ampolas. Por quê? Porque 2 ampolas tem 300 mg, certo? Beleza? 300 mg. Você vai fazer 3 ampolas, porque 3 ampolas vai dar 450 mg, que é uma dose que está dentro dessa faixa aqui, tá? Beleza? Se um paciente é mais leve, você pode fazer 2 ampolas, sem problema, tá? O paciente tem 50 quilos, um exemplo, tá? Se ele tem 50 quilos, ele faria aí algo entre 250 e 350, não é isso? E aí, se ele fizer 2 ampolas, faz 300 mg que está dentro da dose. Como é que eu prescrevo, PL? Você prescreve assim, ó. Lembrar que é sempre soro glicosado, tá certo? A amiodarona, estamos acabando, viu? A amiodarona é sempre soro glicosado. A amiodarona, 150 mg barra 3 ml, 3 ampolas em 100 de soro para infundir em 1 hora. PL, pode ser em BIC, se eu botar 100 ml hora dá certo? Dá. Por quê? Porque vai ser um pouco mais de 1 hora, né? Porque tu tem 100 ml mais 3 ampolas que dá 9 ml. Tu tem 109 ml de solução. Se tu botar 100 ml hora, vai acabar um pouco mais de 1 hora. Beleza? Tranquilo. É isso. Esse é o ataque. Fez o ataque, ok. Depois do ataque, tu vai iniciar a manutenção, galera. Essa manutenção, como é que você vai fazer? Você vai fazer a manutenção em 24 horas. Como? A solução vai ser 6 ampolas de amiodarona com 232 ml de soro glicosado 5%. EV em BIC 14 ml hora. PL, de onde é que tu achou esse 14 ml hora? Calma, que eu vou lhe explicar. 6 ampolas de amiodarona é a mesma coisa que 900 mg. Concorda comigo? Por quê? Porque uma ampola tem 150, né? 6 ampolas vão ter 6 vezes 150, que dá 900. Beleza. Tu entendeu que 900 mg de amiodarona é o que eu vou ter em 250 ml de solução. Por quê? Porque eu tenho 6 ampolas, que dá 18 ml, mais o 232 de glicosado. Então, 18 mais 232 dá 250. Então, a concentração da minha solução é uma concentração de 3,6 mg por ml. Certo? Por que eu estou falando isso, PL? Porque o ESC, que a Sociedade de Cardiologia Europeia, ela coloca você para fazer 50 mg por hora. 50 mg por hora é a mesma coisa que, se você pegar 50 mg, dividir por 3,6, dá aproximadamente 14 ml. Ou seja, 14 ml hora é a mesma coisa que 50 mg por hora, certo? É isso que eu estou te explicando, que lá na diretriz tem isso aqui, 50 mg por hora.
E aqui é o nosso jeito de fazer 50 mg por hora, 14 ml hora, que em 24 horas vai dar 1.200 mg, que é o que é aconselhado, fazer 1,2 grama de amiodarona em 24 horas de manutenção. Galera, vocês entenderam essa conta? Sim ou não? Isso é uma conta chata? É, mas se você não entender, você não vai fazer da maneira correta. Vocês entenderam? Se entendeu, digita assim, ok, sim, entendi. Para eu saber, não entendi, beleza. Blank, slides, bora lá. Ó, cadê o slide, Aqui, achei. Eu tô bem perdido no meu computador aqui. Blank, a ampola de amiodarona, ela é uma ampola que tem 50 mg por ml, certo? 50 mg por ml. Se eu pegar a ampola inteira, que tem 3 ml, essa ampola inteira, ela tem 150 mg, certo? 150 mg em 3 ml. Beleza? Beleza. Ok. Mas, Blank, se eu pegar, por exemplo, vamos lá. Se eu pegar aqui 6 ampolas, quanto de volume eu tenho e quanto de amiodarona eu tenho? Se uma ampola tem 150 mg em 3 ml, 6 ampolas, vamos multiplicar por 6 aqui, 6 ampolas vai ter 900 mg, equivalente a 18 ml de amiodarona pura. Blank, até aqui você entendeu? Se entendeu, digita ok. Se entendeu, digita ok. Beleza. Vamos lá. Eu vou pegar esses 18 ml agora e vou diluir com 232 ml de soro glicosado. Certo? Ok. O volume total da solução vai ser o 18 ml da amiodarona com 232 de soro glicosado. O volume total da solução é 250 ml. Blank, se você entendeu até aqui, digite ok, por favor. Porque são etapas, se não entender cada etapa, eu tenho que voltar. Digita ok pra mim, pra eu saber que você entendeu. Eu não entendi de onde vieram 6 ampolas. Ah, Blank, as 6 ampolas é uma solução padrão, certo? É uma solução padrão. 6 ampolas com 232, tá? É a solução padrão. E aí, essas 6 ampolas com 232, você vai ter um volume total de 250 ml, tá? E um total de 900 mg de amiodarona dentro desses 250 ml. A concentração vai ficar 3,6 mg de amiodarona por ml de solução Latua. Por que é importante saber isso? Porque no ESC, a velocidade é essa daqui, ó. 50 mg por hora. 50 mg por hora por 24 horas. Só que a nossa solução, ela tem 3,6 mg por ml para cada 1 ml. Se eu quiser 50 mg, quantos ml eu vou pegar? Esse X da gente vai ser o 14 ml. Ou seja, nada mais é do que 50 mg por hora é a mesma coisa que 14 ml por hora. Isso tem que ser feito por 24 horas. Galera, se todos vocês entenderam, só digitar assim, beleza, PL, ok, entendi. Certo? Essa é a dose do ESC, é isso. Existe outra forma de fazer, que é a forma do... Ah, faz uma velocidade em 8 horas, depois faz em 18, alguém já viu? Agora eu tenho uma notícia pra vocês, presta atenção. Ó, olha pra mim. Se vocês pegarem um aplicativo, ó, eu vou pegar o aplicativo aqui. No aplicativo, existe aqui, em pílulas de emergência, você vai aqui na pílula número 80, é a última. Tem assim, como fazer amiodarona para cardioversão química. Ó, eu acho que não vai pegar não. Aí tá aqui, ó. Aí eu coloco pra você 3 jeitos de fazer a amiodarona. O jeito tradicional do ACLS, o jeito da Sociedade Brasileira de Cardiologia e o jeito do ESC. Então, todos vocês, assim que sair da aula, já corre pro aplicativo e checa isso que eu tô falando. Beleza? Pra gente fechar a aula, já
Já não, né? É muita coisa. Você fez, o cara voltou com esse ritmo. Ritmo bonitinho, regular, sinusal, onda P positiva em D2, em D1, onda P positiva em AVF, sempre com a mesma morfologia, frequência bem menor. Aí a pergunta que eu faço é, e depois da cardioversão? Aí depois da cardioversão a gente tem que fazer duas coisas, e eu vou te dizer isso agora. Depois que tu cardioverter o cara, tu precisa fazer duas coisas. Primeiro, deixar ele com dose de manutenção de amiodarona, e segundo, avaliar a possibilidade de anticoagulação. Vai colocar no score chamado Chade-Svask. Isso a gente vai detalhar melhor na próxima aula. Coloca o cara no Chade-Svask. Se ele pontuar 0, você não precisa anticoagular. Certo? Isso independente, galera, de o cara ficar com FA ou não. Por quê? Porque existe um alto risco dele recorrer com essa FA. Então você vai iniciar a anticoagulação se for necessário, de acordo com o Chade-Svask, e mandar para o cardiologista ver se continua ou não. Se pontuar 0, não anticoagula. Se pontuar 1, você vai pesar o risco-benefício. Aí existe um score chamado Hasbled, que é o score para saber se tem alto risco de sangramento. Certo? Se for maior ou igual a 3, tem alto risco de sangramento, e aí talvez não vai valer a pena anticoagular. E se for maior ou igual a 2, você tem que anticoagular de todo jeito, praticamente, tá? Eu vou mostrar isso na próxima aula, galera. Por que eu deixei para a próxima aula? Porque essa aula já foi muito densa, já tá mais de hora aqui falando sobre isso. E a dose de amiodarona de manutenção é um comprimidozinho, na verdade é 200 a 400 mg, tá? A 400 mg, ou seja, 1 a 2 comprimidos que você faz uma vez ao dia de segunda a sexta, porque para não impregnar, tá? Sábado e domingo não faz, faz segunda a sexta, sábado e domingo não faz. Beleza? Galera, eu sei que todo mundo tá nessa situação aqui, dessa figurinha, tá? Mas faz parte, cadê a figurinha? Cadê a figurinha? Aqui, ó. Sem forças para continuar. Mas continuando mesmo assim, porque não tem outra opção, não tem outra alternativa. Esse é o motivacional do PL, tá certo? Pra você. Então, veja, você saiu daqui aparentemente melhor do que o que entrou. Então, estamos juntos com a nossa frase motivacional. Quero agradecer a todos pela presença, tá? Pela participação. A mulher tá dizendo que só quer saber do PL. Rapaz, espera aí, é só 1 hora, pô, por dia na quarta-feira. Dá certo, José. José Roberto. Sim, galera, então valeu, tamo junto, tá? Próxima aula é a parte 2, pra gente fechar e acabar assim, ó. Nunca mais na vida nós vamos ter dúvida com essa moléstia dessa fibrilação atrial. Pensa num negócio que dá trabalho. Próxima semana a gente vai falar de fibrilação estável, crônica, controle de frequência. Vamos dar insights da anticoagulação em si, falar das opções, Marevan, INR, inibidor do fator 10A, inibidor direto da trombina, enfim, aquela bagaceira de coisa, certo? E com 2 aulas a gente fecha a fibrilação atrial. Entenderam por que eu não botei tudo numa aula só? Porque mesmo é muita coisa, velho, isso daí. E senão eu ia sair atropelando tudo, ninguém ia entender porra nenhuma, nem eu mesmo que fiz a aula. Então é isso. Tamo junto, beijo no coração. Até mais, galera!